aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Boa noite a todos. Desde o ano de 2022, a Federação Espírita Brasileira criou a área de artes, que é uma área independente das outras que já existiam na doutrina espírita. Essa área é uma área que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus através da arte. Aí a gente compreende também, então, a poesia, cinema, música, teatro, né? Hoje é um grande instrumento, né? As artes são um grande instrumento para a divulgação da doutrina. Como eu faço parte da área de artes da Federação e da URI, da minha região, eu sempre gosto, então, de trazer um pouco de música nas minhas palestras. Dito isso, posso começar, pessoal? É um prazer novamente estar aqui nessa casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a advertência, um ensinamento e uma advertência de Jesus. Tudo que Jesus falava, mesmo quando ele não falava, ele estava ensinando alguma coisa. Vamos nos lembrar então
quando Jesus estava na véspera da sua crucificação. Mateus relata que ele estava no jardim, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E ele disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago maior e João. E disse para eles: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, relata Mateus, prosternou-se orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro: então, nem uma hora fostes capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em síntese, Jesus quis dizer aqui que nós somos frágeis diante da reencarnação. E o Livro dos Espíritos realmente nos explica que o corpo e o meio ambiente exercem uma influência muito grande sobre o espírito. Então, quando nós estamos no período da reencarnação, nós estamos no período de encarnados, nós estamos frágeis, né? E aí nós precisamos, segundo Jesus, de muita vigilância e muita oração para nos fortalecermos e vencer as más inclinações. Então a vigilância aqui é no sentido de cuidado e de atenção, e a oração é o pensamento voltado para o alto, né? Ligado às forças do bem. Em resumo, é isso aí. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema. Vamos começar com o tema vigiar. Muitas vezes Jesus utilizou esta palavra. E claro que, né, os registros que constam nos evangelhos não são suficientes para registrar todas as vezes que ele chamava a atenção dos seus discípulos sobre este assunto. Não imaginava que ia estar calor. Em Lucas, ele diz assim: acautelai-vos para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, embriaguez e ansiedade da vida, e aquele dia venha repentino sobre vós. Lá em Mateus aparece: vigiai porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Também em Mateus. E em Marcos: olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando será o tempo. Velar com Jesus, Emmanuel, mentor do Chico, diz que é no sentido espiritual que nós devemos interpretar. Jesus veio à Terra para quê? Para acordar os homens para a vida maior. Porque se nós dependêssemos de aprendizagem apenas errando e acertando, nós ainda estávamos lá, quem sabe, no tempo das cavernas, né? Então Jesus vem para nos dar este acréscimo importante na nossa evolução. Porque quando a gente vem para a Terra, vocês sabem disso, que no nosso estágio evolutivo, nós fizemos uma programação, né? Nessa programação nós analisamos as pessoas com quem nós iríamos morar, conviver, nossa família, o local onde a gente iria morar, no caso de vocês escolheram, que não está, né? Vocês escolheram Brás do Norte, eu escolhi a minha cidade de Sara, nasci em Criciúma, fui morar lá. A gente escolheu o serviço que a gente tem, tudo isso foi programado, a gente programou. Para quê? Para passar férias aqui? Não, a gente fez essa programação com o objetivo de nós promovermos a nossa renovação, para a gente melhorar, né? Tantas vezes nós fracassamos nas nossas anteriores encarnações, que dessa vez, pelo menos, a gente escolheu uma doutrina que está nos alertando para isso. E este é o objetivo exatamente da vinda de Jesus. Não só ele pessoalmente deixou tudo isso escrito, como mandou o Consolador, que é a doutrina espírita, e como nos manda espíritos nos chamar a atenção. Porque uma coisa interessante acontece quando a gente chega aqui na Terra, vocês e eu.
a gente adormece. A gente se esquece dos nossos propósitos fundamentais, dos valores realmente imperecíveis, aqueles que vão conosco onde a gente estiver no universo. E Jesus está nos convidando para despertar. Né? A gente tem que sempre se lembrar assim, quando a gente lê o Evangelho, tá vendo? Ele está chamando a atenção de Pedro, tá? Mas a gente não deve analisar Pedro, a gente deve se colocar no lugar do Pedro. Então Jesus está chamando a atenção de Pedro, que estava dormindo, e ele está nos chamando a atenção porque a gente vive dormindo nesta encarnação. Né? Para que a gente esteja despertos na hora do testemunho. O que é o testemunho? Tanto se fala isso, né? Tantas religiões. Testemunho é o momento da prova. No momento para ver se a gente realmente está cumprindo a programação. Para saber se a gente, tudo aquilo que a gente programou lá, antes da nossa vinda, a gente está cumprindo. Se nós estamos seguindo as leis divinas. Então, quando a gente perde alguém, né, choramos, os espíritas choram sim. Claro, óbvio, nós sentimos muito, mas não vamos ao desespero. Né? Revés financeiro não é motivo para suicídio. Né? Uma doença, uma enchente, são provas que vêm exatamente para, né, nos convidar para o despertamento. E aí, por isso que eu volto a perguntar para vocês, por que dormis? Jesus está perguntando, por que nós dormimos? Emmanuel diz que este período de 1 hora que os discípulos, olha que ele levou os 3, que eram mais próximos dele, Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago Maior e João. E eles dormiram 1 hora. Emmanuel diz que esse período de 1 hora que os apóstolos, né, depois se tornaram apóstolos, os discípulos, ainda estavam em fase de aprendizado, passaram dormindo, é o período da nossa encarnação. E, né, se a gente não pode permanecer com o Cristo a menos 1 hora, ou seja, essa encarnação, como é que a gente pretende a divina união para a eternidade? Então, ele está fazendo esse tipo de comparação. Vamos lá, existem chamados ao despertamento mais sutis, claro que existe. Por exemplo, quando alguém nos convida para fazer um trabalho no bem, né? Ou assistir uma palestra, no caso hoje aqui, auxiliar um amigo, e visitar alguém no hospital, e visitar alguém no asilo, isso são convites ao despertamento, são formas de nos chamar atenção para a vida espiritual, para a nossa espiritualização. Agora, quando isso falha, aí vem outra chamada mais forte, que se chama dor. Né? O Emmanuel, inclusive, diz o seguinte, o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. Basta o canto do pássaro que ela desperta. Agora, a pedra somente acorda com explosão de dinamite. E aí Emmanuel pergunta, é preciso que nós sejamos despertados pela dinamite? Pela dor? É necessário isso? Ou nós já somos suficientemente maduros para sermos despertados por esses convites mais sutis? Um trabalho, auxiliar um amigo, uma visita ao hospital, a um asilo. A primeira pergunta que nos ocorre quando a gente vê esta advertência de Jesus, vigiai e orai, é a seguinte: quem vigia e ora não será tentado? Aí nós não sofreremos tentações? O que vocês acham? Claro que não, né? Aqui, nós não estamos diante de uma imunização completa. Que bom que seria que a gente tivesse a capacidade de estar desperto e orar e nós estaríamos imunes às tentações. Que bom que seria. Porque nós vamos ver aqui o que isso significa. Aqui, o sentido é nos fortalecermos para não adentrar na tentação, para não aceitar as sugestões das tentações, para não cairmos na tentação, como diz a oração do Pai Nosso. Porque uma queda pode significar o fracasso de uma reencarnação inteira. A gente pode botar fora uma reencarnação. E eu já falei aqui antes, um suicídio, por exemplo. A doutrina diz que há casos em que um suicídio pode atrasar 1000 anos
na trajetória espiritual de um ser. Por quê? Ele vai para o mundo espiritual, tem que retornar depois para cumprir de novo a mesma prova, para ver se dessa vez ele passa. Então, olha só o atraso que isso provoca até haver o retorno, a recuperação. Né? E isso a gente pode estar sujeito se nós não estivermos vigilantes e em oração. Todos estamos sujeitos à tentação. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem clara. Mas Jesus não, né? Jesus não esteve sujeito às tentações e não está sujeito às tentações. Alguém pode estar pensando aí, eu acho que esse palestrante nunca leu a Bíblia. Porque está lá escrito que Jesus foi tentado pelo diabo. Agora ele vem aqui dizer que Jesus está imune à tentação. O que é que vocês acham? A Bíblia está errada ou o palestrante aqui que está dizendo bobagem? Pois então, vamos ver o assunto. Né? Aquelas tentações que aparecem lá na Bíblia, que Jesus vai para o deserto, fica 40 dias, né? Representam aqueles 40 anos que o povo hebreu passou no deserto e foi submetido a diversas tentações. Só que o velho Adão, que representa o povo hebreu, que representa a humanidade, falhou na prova. Jesus, o novo Adão, segundo Paulo de Tarso, não. Então, esta tentação de Jesus que está ali no Evangelho é uma parábola. E isso está bem claro, deixa eu ver se temos aqui, na Gênese, um dos 5 livros da doutrina espírita, tem lá no capítulo 15, João Evangelista, João, um daqueles que estava dormindo ali, ele diz o seguinte, ninguém diz, ele está explicando essa parábola, ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Imagine, em pleno dia, de repente Jesus aparece lá no cume do templo, que era altíssimo, né? Ou numa montanha voando, tinha helicóptero, alguma coisa assim para levar até lá. Ninguém viu. Ele diz que se fosse caso de alguém tivesse visto, ia ser um alvoroço naquela época, né? A parábola nos mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Palavras de João Evangelista, para vocês conferirem depois, ali no livro A Gênese. Podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito, cede à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Essas tentações que nós sofremos porque somos ainda espíritos em evolução. Cristo já era um espírito evoluído. A gente sabe que um Cristo não pode ser tentado ou sofrer qualquer tipo de assédio por parte de espíritos inferiores. Continua João Evangelista. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações, quando a gente recebe más inspirações. Retira-te, Satanás. Ou, em outras palavras, vai ter tentação. Então, agora vocês já aprenderam, né? Que Jesus não foi tentado. Mas o que é a tentação? Tentação é o desejo de repetir uma coisa que a gente sabe que está errada. E quem é que diz para a gente que está errada? Tem alguém aqui soprando no nosso ouvido? Não, está fazendo uma coisa errada. Não. A nossa consciência nos chama a atenção sobre isso. Então, como nós estamos sujeitos à tentação, como todos nós recebemos tentações, nós devemos aprender a lidar com as tentações. É isso que Jesus nos alerta. Saber de onde ela vem, onde ela pretende nos levar e como é que a gente pode combater. E no fundo, uma coisa que a gente tem que ter sempre presente. Tudo que nos acontece aqui na Terra é um aprendizado. Aqui é uma grande escola. Doença, aprendizado. Algum problema, aprendizado. Tentação, aprendizado. Porque a tentação tem a finalidade na criação divina, ela tem a finalidade didática. Tanto é que São Tiago, né, na Epístola 1, ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então ele está nos dizendo que a tentação é uma prova para a gente ver se nós progredimos naquilo que tropeçamos. Quando uma tentação
nos atinge, nos chama, nos provoca, né, é o momento de nós sermos testados e superar essa prova. Ele está dizendo assim, ó, bem-aventurados não são os que sofrem a tentação, mas os que, sofrendo a tentação, mantêm-se firmes. Aí então recebe a coroa da vida. É como se que é o nosso aperfeiçoamento. É como se a gente tivesse uma coroa e à medida que a gente vai superando essas tentações e evoluindo, vamos recebendo, né, mais uma pedrinha na nossa coroa. Até que um dia a gente tem uma coroa igual a do Cristo, assim, daqui a milhões de anos, né? Origem. De onde vêm as tentações? Tiago diz, cada um é tentado pela própria cobiça. Então ele está dizendo que a origem da tentação não é fora, é dentro. E nós temos a mania, nós, quando eu digo nós, é nós mesmos também, eu também, principalmente o palestrante, de botar a culpa nos outros. Né? Vocês olhem a Bíblia, a história da Bíblia, já começa lá com Adão e Eva. Aí Eva come maçã, Deus chega e pergunta, por que vocês se escondem, Adão? O que é que houve? Né? Comeram a maçã? Aí o Adão diz assim, essa mulher que tu me arrumou aí, já criticou Deus, né? Não arrumou coisa boa para mim. Essa mulher que tu me arrumou aí, ela, né, me fez comer a maçã. Aí Deus pergunta para Eva, ela diz, foi a cobra. Então um tocou a culpa no outro, o outro jogou a culpa no outro. E nós ainda espírita, além de termos esse costume feio, né, a gente tem um outro ainda. Quando a gente não arruma em quem botar a culpa, sabe em quem que a gente bota a culpa? Em quem? Nos espíritos, né? É os espíritos que estão influenciando. Está ali escrito no livro dos espíritos que eles nos dominam, né? Que eles nos influenciam. Né? Então, a culpa é dos espíritos. A gente tem essa mania. Claro que se a gente não tivesse nenhum problema, eles não poderiam nos atingir. Se os espíritos nos atingem, porque o problema está aqui. Aquilo que atrai. Eles são atraídos pelos nossos desejos, pelas nossas fraquezas. Então, se a gente não tiver desejo e fraqueza, eles não vêm nos incomodar. Diz também a doutrina que a tentação é um instrumento de autoconhecimento. Por quê? Porque se a gente observar em nós os pontos que estão mais fracos, por que a gente tem esse tipo de tentação? Pensa bem um pouquinho. Estuda um pouquinho você. Analise. E aí você se conhece. Né? Porque Allan Kardec diz o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é perfeito não precisa ser provado. Nós somos submetidos à prova porque nós não somos perfeitos ainda. Porque senão se perderia tempo tentando nos provar se a gente não precisa ser provado. Se a gente está sendo influenciado pelas tentações é porque a gente precisa ainda passar por essa fase. Então, se alguma coisa nos incomoda, é porque tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser ajustado, precisa ser consertado, precisa ser colocado no trilho. Então, de certa forma, a tentação nos ajuda a ver aquilo que nós temos no fundo de nós mesmos, que às vezes a gente pensou que não tinha mais. Porque vocês sabem que nós temos um grande conteúdo psíquico negativo, né? Dizem que dos 95 mil pensamentos que nós temos por dia, 90 mil são negativos. Por quê? Porque nós temos todo um registro negativo dentro de nós, no nosso inconsciente coletivo, que nos influencia no nosso comportamento, está lá no nosso inconsciente e nos influencia. Então, a gente pensa que está escondido, mas não, está lá no nosso interior. E a tentação nos ajuda, porque eu só estou sendo tentado em determinada coisa, é porque aquilo está lá dentro de mim. Diz Emmanuel, não te proponhas atravessar o mundo sem tentações. Já vimos isso, né? Elas nascem contigo, assomam de ti e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra
da qual precisa extrair as boas sementes. Li o texto, agora vamos analisar. Nascem contigo. Então vem do nosso passado, daquilo que não foi trabalhado, daquilo que está no nosso porão, daquilo que está no nosso inconsciente. É daí que vem a tentação. Elas assomam de ti, ou seja, sobem. É um gatilho. E isso pode nos pegar em qualquer momento. Então, de repente, uma pessoa que é um espírita há bastante tempo é convidado para um cargo importante, presidente. Ele vai, ótimo, uma pessoa bem escolhida. De repente, aquilo é um gatilho que aciona um passado que ele teve lá. Né? Pode ser que ele se importe mais com o cargo do que com o encargo. Não pode acontecer. Não vamos falar de outras religiões, vamos falar da nossa. Pode. Nós todos somos sujeitos a isso. Então isso, de repente, surge em qualquer situação em que a gente esteja. E elas se alimentam da gente. Se nós deixarmos sermos conduzidos, elas se alimentam de nós. E aí se torna um ciclo vicioso. Nós nos alimentamos das tentações e as tentações se alimentam de nós. Então não se trata aqui de se livrar da tentação, porque a gente não vai conseguir por enquanto. E sim se preparar para lidar com elas, nos conhecendo e aprendendo a nos dominar. Tem uma passagem no livro Boa Nova, não sei se vocês já ouviram falar. O livro Boa Nova é um livro que foi escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Era um livro tão bom, que o próprio Chico mantinha ele à cabeceira da cama dele, e toda noite ele lia uma passagem daquela. Quando terminava o livro, ele voltava e lia de novo. Estava sempre lendo esse livro, é espetacular. Ele contém registros de Jesus que não estão nos evangelhos. Então a gente tem os evangelhos, que contém relatos verdadeiros, e mais essas lições que estão lá no livro Boa Nova. Jesus, relata Humberto de Campos, estava indo para a última viagem para Jerusalém. Vocês devem estar acompanhando aquele seriado The Chosen, muito bom. É muito bom saber que o grande sucesso do momento no cinema mundial é sobre Jesus, né? Muito bom saber isso. E nós temos que prestigiar. Né? Ele está se preparando para Jerusalém e anuncia que vai morrer. Aí Pedro diz assim, que é isso, mestre? Onde é que estaria a justiça de Deus? Quer dizer, contrariou aquilo que ele estava dizendo, como se o Pedro soubesse mais do que Jesus, né? Aí Jesus chama a atenção de Pedro, Pedro fica meio chateado. No outro dia, no caminho, assim, para a cidade, ele chega, encosta ao lado de Jesus e diz assim, mas, Senhor, por que é que você me chamou a atenção na frente de todo mundo? Aí ele disse, Pedro, a criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas basta uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao desespero das trevas. Então Jesus aqui está nos chamando a atenção para o primeiro aspecto da vigilância. Aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Falei aqui, tudo que nos acontece é um ensinamento, aqui é uma escola, a Terra é uma escola. Estamos aqui de passagem para aprender. O nosso verdadeiro mundo é um mundo espiritual. Então o primeiro aspecto do vigiar é discernir o que é que isso traz, o que é que isso me ensina, para que a gente não repita o erro das outras encarnações. Nós já erramos bastante. O vigilante é como um porteiro. As coisas boas ele deixa entrar, as coisas ruins ele não deixa. Né? Então, vamos abrir a porta para o que é bom. Nós temos uma missão muito grande. Nós somos espíritas 24 horas por dia, não é só aqui na Casa Espírita. Isso a gente tem que se conscientizar. Então, quando a gente estiver lá no grupo do WhatsApp, que alguém falar alguma coisinha lá indevida, não vamos dar corda, vamos cortar isso. Vamos elevar o nível da conversa. Nós somos cristãos, nós somos espíritas. Eu vi esses dias uma pessoa fazer isso no nosso grupo. Temos um grupo, há do tempo da escola, e de repente alguém puxou um assunto lá que ia dar uma maior confusão. E
o outro inteligentemente colocou uma coisa lá dentro do grupo que mudou completamente o rumo. Aí alguém lá percebeu e chamou a atenção. Isso que eu digo que é saber cortar o assunto, né? É isso que a gente tem que fazer. Não dar corda para aquilo que é indevido, para aquilo que faz mal, né? Para aquilo que causa ódio. Vamos, pelo contrário, elevar o nível. Essa é a nossa responsabilidade. Temos que ter cuidado, né? O que nós semeamos no coração alheio, isso pode ser uma coisa que pode afetar por resto da vida essa pessoa. Vamos semear sempre o bem, evitar as coisas más. Quando tiver que dizer... por exemplo, eu não sou nenhum modelo, pelo contrário. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi. Assim, eu nunca respondo na hora. Quando eu me sinto chateado com alguma coisa, eu não respondo. Eu espero um pouquinho, passa um tempo, depois eu vou. Aí quando chega a hora de rebater ou retrucar, já passou. A raiva, então, a gente não se perde. Isso a gente tem que evitar bastante. Porque quando a sombra aparece, é que a luz realça mais. Então, vamos brilhar a nossa luz nesses momentos, né? Jesus está pedindo para Pedro o seguinte, e para nós também, porque tudo é lição para nós, né? Aproveita ao máximo as circunstâncias de iluminação interior que a vida proporciona. Aproveita. A vida, em tudo há aprendizado. Então, vamos ficar atento, vamos olhar, discernir, verificar, ponderar e atuar no sentido com Jesus de fazer das trevas a luz, do mal ao bem. Esta é a nossa missão de verdadeiros cristãos, de verdadeiros espíritas. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se prepara para isso? Porque é difícil, realmente é difícil, né? A gente, muitas vezes, tem vontade de chutar o balde. A gente faz com estudo, trabalho e mantendo a nossa alma em movimento. A mente ocupada no bem é o melhor recurso protetivo que nós temos contra a tentação. Nós, no meu tempo, não sei se vocês já conheciam esta frase, mas no meu tempo a gente dizia assim, mente vazia, oficina do diabo. Na época a gente pensava que o diabo existia mesmo. Aqui é no sentido de um opositor, fundo sombrio da nossa individualidade, né? Isso que o Espiritismo nos explica com esta palavra. Opositor, tudo aquele que contraria a lei divina. Isso é o diabo. Então, quando a mente está vazia, vão entrar coisas indevidas nela. Então, vigiando os nossos pensamentos, nós evitamos as mágoas. Vigiando as nossas ações, nós evitamos atitudes contrárias ao Evangelho. E nós nos protegemos dos outros, não, de nós mesmos. Não nos machucamos. Vigiando as nossas palavras, nós evitamos de apedrejar verbalmente aqueles que nós vivemos julgando. Então a gente pode até pensar, mas não vamos falar. Então vigiar é nos mantermos despertos, ligados, nunca nos esquecer da nossa meta, né, da nossa renovação da nossa alma, que a vida material ela é breve, que nós devemos nos alimentar de recursos luminosos, de valores espirituais. Agora vamos para a outra palavrinha. Isso é mais rápida a análise sobre a outra palavrinha, que é orar. Orai, né? No sentido geral, orar é ajustar a nossa mente, a nossa consciência com as esferas superiores. Ok? É nos reconectar mais profundamente com Deus, para que o quê? Que a nossa ação no mundo seja mais útil, mais proveitosa. Se a gente estiver em contato com os seres superiores, com Deus, com certeza a nossa ação vai ser mais produtiva. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para nós. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, né, que vocês com certeza já leram, quem não leu ainda, né, eu recomendo. Ela diz o seguinte, orar a Deus é pensar nele. Até aí tudo bem. Aproximar-se dele. Pôr-se em comunicação com ele. O que é que o Livro dos Espíritos está dizendo? Está mentindo? O Livro dos Espíritos está dizendo que a prece é um diálogo com Deus. Por quê? Porque nós estamos tratando de um Deus vivo. O nosso Deus é vivo, não é de pedra.
Nós não adoramos imagem. Nós não adoramos uma ideia. Nós adoramos um ser vivo, Deus vivo, que trabalha o tempo todo dia, como disse Jesus. E aqui os Espíritos estão dizendo que quando eu entro em oração, eu dialogo com Deus. Mas eu nunca escutei Deus, não sei o que. Ele nunca falou nada para mim, porque eu nunca aprendi a ouvir. Vamos ver como é que se fala com Deus? Geralmente a gente fala e não escuta. Né? Ou a gente fala e no fim Deus diz assim, assim seja. Porque a gente falou tudo que tinha que falar. Tem até uma história de um sujeito que entrou num templo religioso e se dirigiu para Deus da seguinte forma: Senhor, eu sei que eu não devia estar aqui pedindo nada porque eu tenho tudo. Tem casa na praia, tem casa na cidade, tenho carro, tenho helicóptero, sou rico. Né? Mas eu vim fazer um pedido porque, sabe o que está acontecendo, Deus? As minhas vacas lá de raça estão morrendo por causa de uma doença que ninguém sabe o que é. Então eu vim aqui te pedir para salvar minhas vaquinhas. Aí enquanto está falando isso, uma pessoa do lado, vestido pobremente, diz assim: Senhor, eu nunca vim aqui te pedir nada, sempre vim agradecer, mas hoje não deu, Senhor. Eu, de manhã, levantei, fui fazer comida, não tinha gás, não tinha pão, não tinha nada. O Senhor sabe que eu tenho uma esposa que está meio doente e tenho 3 filhos que eu preciso alimentar, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vim aqui, Senhor, para ver se tu me arruma R$100 para eu poder pelo menos quebrar o galho, né, da fome da minha família hoje. Aí o fazendeiro que estava aqui olhou aquilo, pegou a mão no bolso, deu R$100 para o sujeito ficou feliz da vida e saiu. Aí o fazendeiro voltou-se para a frente e disse assim: agora se concentra só no meu pedido. É engraçado, né, pessoal? Mas se a gente refletir um pouquinho, de repente a gente vai perceber que o que a gente faz nas orações é isso. Dificilmente a gente ora pelos outros. As nossas orações, geralmente, a gente faz de pedidos. Né? E o nosso sempre é o mais importante, vocês já notaram? O nosso pedido é sempre o mais importante. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos colocar numa situação para receber as inspirações divinas. Então a gente tem que falar menos, a gente tem que se colocar numa situação para escutar. Aí nós aprendemos a dialogar com Deus. E a maneira de se comunicar com Deus não é pelas palavras, não. É pelo sentimento, é pelo coração. Nós precisamos aprender a escutar. Porque Ele sabe como nós devemos lidar com aquela circunstância. A gente não tem ainda consciência e, às vezes, capacidade para lidar com isso. Mas Ele sim. Então, se nós estivermos atentos às inspirações que vêm de Deus pelos seus emissários, nós com certeza vamos estar muito melhor. Porque Ele tem essa visão, Ele sabe qual é a finalidade daquela experiência, para que a gente passe por isso. Todos nós passamos por dificuldades, pessoal, todos. Não tem ninguém nesse mundo que esteja imune a dificuldades. A prece é um momento de comunhão, então a gente tem que mais sentir do que raciocinar. Claro que raciocinar é bom, a gente pensar, né? É bom. Mas a gente tem que também dar espaço para o sentimento se manifestar. Pedro, naquele livro Boa Nova, não sei se vocês viram aquele capítulo, né, do The Chosen. Eu sempre pensei que a sogra do Pedro morava com a sogra dele. A casa era da sogra, ele morava lá, assim, encostado lá na sogra. Mas não, ele tinha uma casa, ali o seriado mostra isso, né? E a sogra um dia veio visitar o Pedro, passou um período lá e ficou doente. E a sogra ficando doente, de repente, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Está lá na Bíblia. E ela ficou maravilhada com isso. Chegou para Pedro e disse: Pedro, está aí o homem que vai resolver os nossos problemas. Fala com ele. Aí Pedro foi falar com Jesus.
Livro Boa Nova, Humberto de Campos relata que Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, será que realmente Deus ouve as nossas preces? Pedro esperto, né? Como ele começou a conversa. Claro, Pedro. Mas o Senhor, eu tenho orado e não tem dado certo. Mas o que tens pedido a Deus? Perguntou Jesus. E Pedro disse: a solução dos nossos problemas materiais, óbvio. Que mais que eu ia pedir? Aí Jesus disse: Pedro, se pedires a satisfação dos teus desejos e dos teus caprichos, vai ficar desanimado. Porque não vai ser atendido. Agora, se tu pedires as bênçãos de Deus para compreenderes o que Ele quer a teu respeito, porque Ele sabe o que tu quer a respeito dele, mas é tu quem tem que entender que quem comanda o mundo é Deus, então tu tem que querer saber o que Ele quer de ti. Aí sim você vai receber pela oração consolo e paz. Olha que lição que Jesus está nos trazendo aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo também eles alertam que a gente costuma pedir, fazer muitos pedidos, e a gente nunca pede a melhoria moral. A gente nunca começa a oração. Senhor, eu venho pedir que me ajudes a eu melhorar. A gente nunca faz isso. Se alguém faz, ótimo, mas eu tiro por mim. Outra coisa, questão 660. Quantidade também de prece não resolve. E os espíritos dizem que a prece é um socorro que jamais é recusada, quando feito com sinceridade. Então, mesmo que seja a pessoa maior criminoso da terra, se ele estiver lá no cárcere, e se ele fizer uma oração sincera, vai ser atendido. Vai ser ouvido. É isso que eles dizem. Então a gente percebe que vigiar e orar se completam, né? Quem ora, quem reza com confiança, com verdadeira entrega a Deus, torna-se desperto, torna-se consciente, torna-se atento, porque está conectado com o alto. E aquele que vigia, que trabalha, que está atento, que vivencia o seu dia, tem uma prece cada vez mais fervorosa e confiante. Na questão 660 do Evangelho, Livro dos Espíritos, alguém pergunta, Kardec pergunta, repassa uma pergunta aos espíritos. Não foram todas as perguntas que foram feitas por Kardec. Tem gente que se engana. Ele organizou, muitos centros espíritas no mundo colaboraram, mandaram perguntas com respostas, ele organizou. Então nem todas as perguntas são dele. É perguntado aqui, como é que tem muitas pessoas que oram muito, mas mesmo assim são mau caráter, são invejosas, são impertinentes? Aí os espíritos respondem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então ele diz que essas pessoas fazem da prece uma ocupação e não um estudo de si mesmas. Sabe o que os espíritos estão dizendo aqui? Deus sabe o que a gente quer. Tranquilo? Então não precisa nem pedir. A gente tem que aproveitar o momento de prece para escutar, como nós vimos ali, as inspirações, e fazermos um estudo de nós mesmos naquele momento. A gente tem que se autoestudar naquele momento. Vocês conhecem aquela passagem de Santo Agostinho, que ele fazia isso? Santo Agostinho, ele foi um ser excepcional, por quê? Ele cometeu muitos equívocos, escreveu um livro chamado Confissões. E nessas confissões ele relatou tudo que ele fez de errado na vida. Roubou, isso, aquilo. E depois ele se transformou durante a sua vida. Coisa espetacular. E o que ele fazia era, todo dia, antes de dormir, ele analisava, ele dizia assim, interrogava a minha consciência, passava em revista e perguntava a mim mesmo se ele não tinha feito nada de errado, se não tinha prejudicado alguém. E assim ele foi se autoconhecendo e se corrigindo. Então, o que Santo Agostinho fazia toda noite era uma verdadeira oração. Um autoconhecimento. Por isso que Jesus o quê? Recomenda que a gente entre no quarto, que a gente feche a porta, que a gente fale com o Pai em secreto. Se alguém, ele não disse literalmente, tá?
para a gente entrar no quarto, fechar a porta, ficar lá. Não é isso que ele disse literalmente. É dentro do nosso íntimo, da nossa alma. Mas se alguém quiser fazer assim, tudo bem, faça, mas não leve o celular nem o computador. Porque isso que é o problema nosso. Nós não temos capacidade de ficar 5 minutos em oração. A gente começa a ficar refletindo e de repente a gente... Pronto, já foi a concentração da oração. E esse tempo que a gente tira para manter contato com Deus, que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, que seja meia hora, não é tempo perdido, pessoal. Tire um tempinho para fazer uma oração todo dia, que seja de manhã, que seja meio-dia, que seja à noite. Não é tempo perdido. Pelo contrário, vai compensar muito. É como se a gente estivesse acendendo uma luz. Para fora não, para dentro da gente. Mas é como eu falei, não leva o computador, não leva o celular. É você com você mesmo. E na questão 661, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, que as boas ações são a melhor prece. Os atos valem mais que palavras. Então, mais importante ainda do que nós termos um momento de prece durante o dia, é nós convertermos o dia inteiro numa prece fazendo bem. E o bem a gente faz em qualquer lugar. A mulher pode fazer, e o homem, né, quando faz serviço doméstico, lavando a louça, né, o jovem, a menina, a criança, quando estiver lá fazendo sua tarefa, faça de boa vontade, você está fazendo uma oração. Quando você estiver no serviço lá, faça de bom coração aquele serviço, considerando-o muito importante, tendo aquele relacionamento com as pessoas, iluminando as pessoas, projetando sobre as pessoas a sua luz, sendo cristão, sendo espírita durante o dia. Se você converter o dia numa prece, trabalhando pelo bem, você está convertendo o dia numa prece. Então, vigiar não é fugir da vida, é entrar na vida, é ir à luta, mas estar preparado. Então a gente percebe que são duas palavras importantes que Jesus nos trouxe e nos alertou e falou muitas vezes, vigiar e orar. Para terminar, então eu pergunto, nós temos nos preparado para enxergar as oportunidades que a vida nos traz? Estamos vendo tudo pelo que a gente passa como uma oportunidade que a vida nos traz para nos ensinar? Nós temos nos precavido com relação às pedras de tropeço que possam surgir? Estamos nos fortalecendo para estarmos preparados quando essa situação acontece? Isto é vigiar e orar com Jesus. Vamos cultivar essas duas palavras, né? E extrair mesmo das maiores sombras, dos maiores desafios, a oportunidade de fazer brilhar ainda mais a luz que nós todos temos em potencial. E aí, para terminar, eu vou cantar uma música que vai falar sobre a prece. E vocês escutem as palavras que são ditas e vão refletindo aí, que acaba se tornando um resumo, né, de tudo aquilo que a gente falou. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus para me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão para auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. Pelo livro da vida que se consegue aprender, eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição.
mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos agradecer ao Gilberto, né, pela presença dele, por essas palavras, né, e essas melodias tão lindas, né, que possamos cultivar a música, né, porque ela inspira as nossas almas, né, e como ele falou também, né, a música é uma arte e isso nos torna mais, nos aproxima de Deus, né. Então, dando sequência aos nossos trabalhos, nós vamos ter agora os passes para aqueles que querem fazer participar dos passes, fiquem em seus lugares que a gente vai ser, vocês vão ser encaminhados até a sala de passes.